Você já reparou como tem coisa na vida que não faz nenhum sentido? Tipo inventar picolé sabor cerveja ou abrir um restaurante vegano em uma churrascaria. Mas nada. Nada é tão estranho quanto ver aquele personagem que você ama sendo interpretado por um ator que não cola. Eu tô falando daquela escolha de elenco que te faz coçar a cabeça e perguntar: quem foi que aprovou isso? E que te faz quase perder a fé na humanidade. E o pior é que muitas vezes o problema não é nem o talento do ator ou da atriz. Às vezes são até bons, mas simplesmente não tem nada a ver com o personagem. Parece que colocaram a peça errada no tabuleiro. E aí tudo desanda. Porque olha, se você erra o ator, você erra o personagem. E se erra o personagem, você erra a obra toda. Você já viu aquela adaptação de jogo, livro ou aquele remake todo hypado e pensou: isso aqui tá estranho demais, não é o que eu esperava. Pois é, a escolha do ator é um negócio sério, tem que ter química com o papel, tem que ser aquele match perfeito. Senão, não adianta. A pessoa pode até ser boa, mas o personagem fica parecendo um cosplay mal feito. E isso acontece muito. Vamos começar com um exemplo que está na boca do povo. Bella Ramsey como Ellie. Para quem jogou, sabe que a Ellie do jogo é aquela mistura de garota durona e sarcástica, cheio de personalidade, com aquela vibe de sou pequena, mas te meto a faca sem pensar duas vezes. Quando anunciaram que a Bella Ramsey ia ser a Ellie, muita gente já ficou com o pé atrás, né? Porque ela não tem muito a ver com o personagem, não tem muita similaridade, né? E aí os fãs eles já ficaram meio em dúvida sobre essa escolha de cast, né? Porque a série ia basicamente contar a mesma história do jogo, só que em formato de série, na TV. E os fãs esperavam alguém um pouco mais parecido com a Ellie original. Até mesmo o próprio Pedro Pascal foi um pouco contestado, né, por ser o ator escolhido para viver o Joel, mas nem perto do que foi com a Bella Ramsey. Mas quando saiu a primeira temporada, podemos dizer que ela surpreendeu muita gente. Muitos fãs e pessoas que tinham criticado a escolha da atriz se surpreenderam, disseram que ela fez um ótimo trabalho. Mas aí veio a segunda temporada e, rapaz, ficou estranho demais. Não que a Bella Ramsey seja a má atriz, não é isso, ela trabalha bem. Só que em muitos momentos, e eu digo na maioria deles, ela entregou uma personagem que não bate com a essência da Ellie. Cara, aquela cena dela dizendo que vai ser pai... A gente vai ter um bebê. Cacete. Eu vou ser pai. Vai. A impressão que dá é que a escolha da Bella Ramsey foi meio... ela é boa atriz? Então pode ser essa mesmo. Mas esqueceram de perguntar se ela se encaixa como Ellie. E aí, toda a magia da série cai por terra. Mas claro, a gente não pode ficar também botando toda a culpa, toda a sobrecarga na atriz, né? Ela não tem 100% da culpa. Na primeira temporada entregaram um roteiro um pouco melhor, um pouco mais decente, e ela entregou uma Ellie ok. Não foi exuberante, espetacular? Não, até porque não tinha como ser. Eu não gostei da escolha dela, eu acho que até na primeira temporada, que foi melhorzinho, não me desceu, sabe quando não te desce negócio? Ok, acontece. Mas tem esses caras aí que começam a fazer piada com a aparência dela, ficar fazendo meme, aí eu já não concordo, e esses caras também perderam completamente a razão. As pessoas se perdem, ficam falando que ela parece o Marquito. Tá, ela até pode parecer o Marquito, mas cara, aí também não precisa ir tão longe, né? Ela até teve que desativar suas redes sociais, tudo, né? Como se a culpa fosse 100% dela. Ela não funciona como Ellie. Na segunda temporada, pra mim, ficou escancarado isso. Mas dizer que a culpa é toda da atriz, aí também não é bem assim. Também aconteceu algo parecido com a Rachel Zegler, que foi a atriz escolhida para ser a Branca de Neve nos cinemas, ou melhor, Latina de Neve. Não me entenda mal, tá bom? Talento ela com certeza tem,
Mas Branca de Neve, por definição, é aquela princesa com pele branca como a neve, lábios vermelhos como sangue e cabelos negros como ébano. E aí colocaram uma atriz com outro biotipo, outra pegada, outra energia, e não parou por aí. A própria Rachel fez questão de jogar a pá de cal na situação, com declarações basicamente dizendo que o filme antigo da Branca de Neve é ultrapassado, que ela não precisa mais de um príncipe, que aquela história é meio cringe. Tu vai fazer um live action, uma adaptação de uma história de um filme antigo, e antes do filme lançar, tu vai numa entrevista e diz que aquele filme é ultrapassado. Que inteligência, viu, Rachel? Que inteligência. E, inevitavelmente, ela virou meme, né? E tacaram um monte de hate nela. E, francamente, a atuação dela em certos momentos é inacreditável de tão ruim. Ela faz umas caretas do nada e não dá pra entender. Por quê? Por quê? Ela atua basicamente assim, ó. Ela pega o queixo e faz assim, ó. Se é pra atuar assim, eu também posso. Vai entender, né? Tanta atriz aí boa que se encaixaria perfeitamente no papel e escolhem uma latina que não tem nada a ver. Eu acho que a primeira condição para ser a Branca de Neve seria ser branca, para começo de conversa. Se eu não me engano, estão precisando de um ator para fazer o Pantera Negra, confere? Pô, se for esse o caso, eu tenho uma sugestão maravilhosa aqui de um ator muito bom aí no mercado que cairia perfeitamente no papel. Ele se chama Ryan Gosling. Pô, vai dizer se ele não nasceu para ser o Pantera Negra. Quem discorda disso? Fica a dica aí, Marvel. Esse ator aí tem todos os requisitos necessários para ser o Pantera Negra. Ele só não é negro, mas isso é só um detalhe. Outro exemplo clássico de escolha que gerou controvérsia é Jared Leto como Coringa em Esquadrão Suicida. O Coringa é um dos vilões mais icônicos da cultura pop, né? Caótico, assustador, imprevisível. Mas o que a gente ganhou? Um Coringa que mais parece um cantor de banda de metal fazendo cosplay. Aquela coisa de tatuagem em excesso e loucura sem sentido tirou a força do personagem. O Coringa precisava ser uma mistura de psicopata maquiavélico e gênio do crime. E não só alguém que parece estar numa festa rave. Foi uma escolha que deixou o personagem raso e meio ridículo. Mas teve gente aí que gostou, né? Principalmente o Zé Droguinha, que fizeram aquela tatuagem na mão e acharam que estavam arrasando, né? Cada um. Tu gosta muito de queimar a tua beiradinha. Outro caso que eu faço questão de falar aqui é daquele ator que eu nem sequer lembro o nome, mas também nem preciso. O que importa é que fizeram o desserviço de pegar esse cara aí para fazer o Leon. Sim, o Leon Scott Kennedy pro filme Resident Evil Welcome to Raccoon City. Um mexicano para interpretar o Leon. Que isso? Se você jogou os jogos ou conhece minimamente sobre videogames, você sabe quem é o Leon. O cara é aquele policial recém-formado, mas que tem cara de protagonista. Aquele olhar de, eu sou o herói dessa desgraça toda. Tem aquele visual clássico, cabelo loiro repartido, jaqueta de couro, olhar de quem não dorme faz 3 noites. E aí você assiste o filme e o Leon virou tudo isso que eu disse, só que ao contrário. E não é só a aparência que destoa, a personalidade tá toda torta. O Leon do filme parece mais um figurante que tropeçou no set e ficou ali mesmo. E você fica pensando, de onde saiu essa versão beta do Leon? Cadê aquele protagonista B10 que eu conhecia? Se você nunca viu o filme, faça um favor pra si mesmo. Continua assim. É o pior filme que eu vi na vida, cara. É o pior filme que eu vi na vida. Nunca vi merda tão grande. Que bosta. E se você acha que parou por aí? Não. Tem mais. Muito mais. Jesse Eisenberg como Lex Luthor.
simplesmente a escolha mais aleatória possível. Lex deveria ser aquele cara frio, calculista, um bilionário com cara de quem processaria a própria mãe. E aí colocaram o Zuckerberg dos filmes. Tom Cruise como Jack Reacher. Para quem conhece os livros, Jack Reacher é basicamente um armário de Win 95, cara de poucos amigos e que assusta só de existir. E aí escalaram o Tom Cruise. 1,70, carisma de sobra, mas era o cara de Brutamonte. Aí não dá, né? George Clooney como Batman. O cara parecia desconfortável o filme inteiro, como se tivesse aceitado o papel só porque perdeu uma aposta. E para piorar, mamilos. Batman com mamilos na armadura. Dispensa comentários. E claro, aquele festival de desastre que são as adaptações live action da Netflix de anime. Olá, Death Note. Lixo! Lixo! E você deve estar se perguntando, mas por que, meu Deus? Por que essas escolhas tão equivocadas acontecem? A resposta é simples e dolorosa. Primeiro, dinheiro. Simples assim. Às vezes o estúdio quer um nome famoso para vender ingresso, views e licenciamento. Dane-se se o cara aparece ou tem algo a ver com o personagem. Olá, eu gosto de dinheiro. Segundo, desespero para parecer moderninho. Querem atualizar tudo, desconstruir, reinventar. Só que às vezes esquecem que tem coisa que não precisa mudar. Só precisa ser bem feita. Terceiro, pura e simples falta de noção. Às vezes é só isso. O produtor nunca abriu um livro, nunca jogou um game, nunca leu um quadrinho e acha que pode decidir quem é quem olhando uma foto no Google. E aí dá nisso, um show de escalações que não faz sentido nenhum. Mas claro, o contrário também acontece. Às vezes Hollywood acerta em cheio. Tipo quando colocaram Robert Downey Jr. como Tony Stark, ou Ryan Reynolds como Deadpool, ou até mesmo Hugh Jackman como Wolverine. Nessas horas a gente percebe que sim, é possível fazer direito, mas dá trabalho. No final das contas, a lição é simples. Escalar ator não é sorteio, não é bingo, não é desafio do TikTok, é uma arte. Quando acerta, faz história. Quando erra, vira meme. E no pior dos casos, estraga completamente uma obra que poderia ser incrível. Então, da próxima vez que você abrir uma notícia e ver aquele casting absurdo, aquele ator que não tem absolutamente nada a ver com o personagem, respira fundo, aceita o caos e lembra, tem gente em Hollywood sendo paga para tomar esse tipo de decisão. E aparentemente, eles estão jogando no modo aleatório. Nos vemos em breve.